Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos demonstrar o teorema fundamental do perpendicularismo entre reta e plano. Barbadinha. Então, perpendicularismo entre reta e plano. Antes de nós demonstrarmos esse teorema, enunciarmos o teorema e demonstrar, vamos a uma definição, tá? Que vai ser importante depois da demonstração. Então, uma reta R é perpendicular a um plano alfa, se e somente se ela for perpendicular a todas as retas do plano alfa, que passam pelo seu traço ou pelo pé da perpendicular. Então, nós definimos que a reta é perpendicular ao plano alfa, a um determinado plano, se e somente se ela for perpendicular a todas as retas do plano alfa que passam pelo seu traço ou pelo pé da perpendicular. O traço ou pé da perpendicular é o ponto onde a reta intercepta o plano. Nós vamos chamar na figura aqui o traço de ponto P. Ó. Então, tem aqui o plano alfa e a reta R e corta o plano no ponto P. Tá? Então, esse ponto P é chamado de traço, tá? Ou pé da perpendicular, porque a reta aqui é perpendicular ao plano. Tá? Então, por que ela é perpendicular ao plano? Porque ela é perpendicular a todas as retas que passam por esse ponto P. Então, as retas S, T, U, V e assim por diante. Tá? Então, existem infinitas retas aqui que passam pelo ponto P e estão contidas no plano, então a reta é perpendicular ao plano. Então, R é perpendicular a S, a T, a U, a V e assim por diante. Barbadinho. Tá? Então, com isso, nós vamos agora ver o teorema. Tá? Teorema fundamental do perpendicularismo entre reta e plano. Então, ele diz o seguinte, ó, a condição necessária e suficiente para que uma reta seja perpendicular a um plano é que ela seja perpendicular a duas retas concorrentes desse plano. Então veja que aqui ela tem que ser, né, perpendicular a duas retas. Não precisa ser a todas as retas que passam pelo ponto de intersecção, que é o pé da perpendicular. Em símbolo seria isso aqui. Ó. A reta R é perpendicular ao plano alfa, se e somente se acontecer o seguinte, ó, a interseção da reta R com o plano alfa vai dar o ponto P, que é o pé da perpendicular, e existem duas retas x e y contínuas do plano alfa, tal que a reta R é perpendicular à reta x e também perpendicular à reta y. Tá? Então, isso em símbolo é o que está escrito ali no teorema. Tá? Então, veja que eu tenho aqui um plano alfa, a reta R, o pé da perpendicular que é o ponto P, e eu tenho aqui duas retas x e y. Então, a reta intercepta o plano no ponto P, a intersecção é o ponto P, e existe aqui duas retas, tá? Que a reta R aqui é perpendicular a essas duas retas x e y. Então, a reta R aqui vai ser perpendicular ao plano. Barbadinha. Ou a gente também pode dizer que a reta R é perpendicular ao plano aqui, se ela é perpendicular às duas retas que passam pela pé da perpendicular. Barbadinha. Então vamos demonstrar esse teorema. Então, primeiro, a condição é necessária. A condição necessária, eu digo que se a reta é perpendicular ao plano alfa, então vai acontecer isso aqui. Ó. A interseção da reta com o plano alfa é o ponto P, né, pé da perpendicular E, existem retas x e y contidas no plano alfa, tal que a reta é perpendicular às retas x e y. Barbadinha. Então isso aqui vai sair logo da definição. Ó. Veja, se a reta R é perpendicular ao plano alfa, pela definição, a reta R é perpendicular a todas as retas do plano alfa que passam pelo seu traço, quer dizer, pelo ponto P, onde particularmente existem as retas x e y contidas no plano alfa, tal que é a intersecção das retas x e y vai dar o ponto P, e a reta R é perpendicular a x e y. Barbadinha. Então aqui, ó, eu tenho aqui o plano alfa, a reta R, pela definição, a reta R é perpendicular ao plano, se e somente se ela for perpendicular a todas as retas que estão contidas no plano que passam pelo ponto P. Tá? E particularmente nós temos as retas XY, ó, que estão obedecendo essa regra. Tá? Então assim a gente demonstra a condição necessária. Agora, o segundo caso, a condição é suficiente. Então, a gente diz que se
uma reta R intercepta o plano alfa no ponto P, então eu tenho o pé da perpendicular, e existem duas retas XY contidas no plano alfa, tal que a reta é perpendicular a essas retas XY, então a reta R é perpendicular ao plano alfa. Ou seja, neste caso, basta demonstrar que a reta R é perpendicular a uma reta Z contida no plano alfa qualquer, que passa pelo ponto P. Tá? Quer dizer, eu já tenho aqui duas retas XY que são perpendiculares à reta R. Então, basta, né, demonstrar que existe uma reta Z qualquer do plano, está contida no plano, que passa pelo ponto P, né, e que é perpendicular à reta R. Barbadinha. Então, vamos lá. Ó. Então, vamos considerar aqui o nosso plano. Né? Nós temos a reta X e Y, né? A reta R e o pé da perpendicular ao ponto P. Então, vamos considerar aqui uma reta Z qualquer, está representando qualquer reta do plano. Vamos considerar aqui um ponto A na reta R e um ponto B. Ó, tá? Então, o A pertence à reta R e o B também, tá? E o segmento AP é congruente ao segmento BP, quer dizer, tem a mesma medida. Então, o segmento AP tem a mesma medida que o segmento BP aqui. Tá? Vamos considerar aqui o ponto C e o ponto D aqui, o ponto C na reta X e o D na reta Y, e o segmento CD. Tá? Então, ó, ponto C pertence à reta Y, o D pertence à reta X, e a intersecção do segmento CD com a reta Z é o ponto Q. Então, aqui, ó, esse ponto aqui é Q, ó, é a intersecção do segmento CD com a reta Z. Barbadinha. Tá? Então, o triângulo ACD, então aqui vamos considerar o triângulo ACD, ó, triângulo ACD. Vamos construir o triângulo, ó, triângulo ACD. Esse triângulo aqui, ele é congruente ao triângulo BCD. Tá? Congruente ao triângulo BCD, esse triângulo aqui embaixo, ó, BCD aqui, ó. Então vamos construir o triângulo aqui. Então esses dois triângulos aqui eles são congruentes. Por que eles são congruentes? Tá? Porque o segmento AC é congruente ao segmento BC. O segmento AC é congruente ao segmento BC, tá? Pois o ponto C pertence à mediatriz de AB. O ponto C está na mediatriz do segmento AB. O que é a mediatriz? A mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio do segmento formando um ângulo de 90 graus. Nós já sabemos que a reta R forma 90 graus com a reta Y. Tá? Então o C está na mediatriz, o Y é a mediatriz. Logo, esses dois segmentos AC e CB são congruentes, têm a mesma medida. Tá? Então tem dois lados iguais aqui. Ó. CD é lado comum, o segmento CD é lado comum. Então, eu tenho mais um lado que tem a mesma medida para os dois triângulos. Tá? E AD é congruente a BD. O AD é congruente a BD da mesma razão que AC é congruente a BC. Por quê? Porque o ponto D pertence à mediatriz aqui, ó, né, do segmento AB. Porque o X ele é perpendicular à reta R e passa pelo ponto médio do segmento AB. Então, o D é a mediatriz. Barbadinha. Então, é o caso aqui, lado, 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 né, de congruência de triângulos. Tá? Então, o ângulo ACD, esse ângulo aqui, ó, ACD, aqui, ó, ACD, é congruente ao ângulo BCD, ó, ângulo BCD. Esses dois ângulos são congruentes, têm a mesma medida. Tá? Agora, vamos considerar que o triângulo ACQ, triângulo ACQ, então esse triângulozinho aqui, ó, esse triângulo ACQ, tá? Ele é congruente ao triângulo BCQ. O triângulo BCQ está aqui embaixo. Ó. Tá? Então, esses dois triângulos aqui são congruentes. Por que eles são congruentes? Então, vamos ver qual é a condição de congruência aqui. Tá? O lado AC é congruente a BC, pois C pertence à mediatriz de AB. O lado AC, ó, o AC é congruente a BC. Tá? Isso a gente já viu ali. Ó, tá? Esses dois lados aqui são iguais. Tá? O ângulo ACQ é congruente a BCQ. Esses dois ângulos aqui são iguais. Tá? E CQ é lado comum. Então eu tenho o caso, né, lado, ângulo, lado. Dois lados e o ângulo e os ângulos aqui iguais. Tá? Então AQ é congruente a BQ. Então o AQ é congruente a BQ. Então os triângulos são congruentes. Barbadinha. Tá? Então logo o ponto Q
é equidistante dos pontos A e B, tem a mesma distância dos pontos A e B, pertencendo então à mediatriz de AB. Tá? Então, como esse ponto Q está na reta Z e ele está à mesma distância dos extremos do segmento AB, né, ele está na mediatriz, então, né, do segmento AB. Né? Logo, a reta Z, né, ela passa pelo centro do segmento AB e forma 90 graus com a reta R. Tá? Também QP é a altura do triângulo QAB. Então, se eu considerar esse triângulo que está aqui, ó, triângulo QAB, ó, tá? Esse segmento PQ é a altura desse triângulo. Tá? E sabemos que a altura sempre forma 90 graus com a base. Então, aqui eu tenho um ângulo reto entre a reta Z e a reta R. Tá? Então, veja o que diz aqui. Ó. Basta demonstrar que a reta R é perpendicular a uma reta Z contida em alfa. Então, a reta R é perpendicular à reta Z. Então, concluímos que o QP é perpendicular a AB, né? E R é perpendicular à reta Z. Tá? Consequentemente, a reta R é perpendicular ao plano alfa. Tá? Que é essa situação que nós queremos demonstrar. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e divulga para os colegas nossas aulas. Na próxima aula,